Hail the King capítulo 291. A misteriosa e bela mulher. O rei de Chambord não foi o único que fez isso nos 244 reinos afiliados. Ajudar os soldados a encontrar mulheres era um método que muitos reis acreditavam ser o mais eficaz em termos de aliviar o estresse e elevar o moral. No continente de Azeroth, satisfazer os soldados era uma das antigas tradições. Muitos impérios poderosos teriam um número de chamadas mulheres de conforto nas forças armadas. Essas mulheres estavam lá voluntariamente ou sendo forçadas. Algumas delas eram de famílias pobres, algumas delas eram de famílias grandes que haviam desmoronado e algumas delas eram escravos de guerras. Os militares as compensariam em pequenas quantias por permitir que os soldados e oficiais de baixa patente descarregassem seu estresse. Embora isso fosse uma tradição, muitas pessoas na área do acampamento ficaram chocadas com a generosidade do rei de Chambord. As mulheres no acampamento de Chambord eram de um lugar chamado Caverna Dourada. O rei de Chambord havia gasto centenas de milhares de moedas de ouro para convidá-los aqui. Ouviu-se que essas mulheres ficariam no acampamento de Chambord até a competição terminar. Antes disso, elas estavam confortando os soldados de Chambord que estavam em um estado de alto estresse. Depois de ver isso, até os príncipes de vários reinos afiliados queriam se tornar parte de Chambord para se entregar a essas mulheres sedutoras. A Caverna Dourada em São Petersburgo era um lugar que muitos homens queriam visitar, mas a maioria deles não era qualificado e rico o suficiente para entrar. No acampamento de Chambord. Depois que uma dança acabou, o baterista mudou a música. As mulheres apaixonantes começaram a convidar os soldados que estavam sentados ao lado batendo palmas para dançar com elas. Diante do convite, os homens do norte que eram da região remota eram um pouco tímidos. Depois do encorajamento de todos, alguns bravos oficiais de execução da lei se levantaram e participaram das danças com um rubor em seus rostos. Diante das mulheres lindas, bem vestidas e com cheiro doce, os bravos homens de Chambord que não tinham medo de atacar os inimigos eram tímidos. Até mesmo Percy e Drogba, que eram ousados, estavam um pouco duros quando estavam dançando. Fei, que estava meio deitado no trono central de pedra, tentou ao máximo manter o sorriso de brincalhão depois de ver isso. Essa ideia não era da Fei. A primeira pessoa que fez essa recomendação foi o velho Zolais. Ele era a pessoa que tinha mais experiência com tudo. Quando Fei ouviu pela primeira vez, ele ficou chocado. Eu não seria como um cafetão? Ele pensou. Depois que Zolás explicou a tradição de honra do continente de Azeroth para Fei, Fei realmente pensou sobre isso. Com o conhecimento médico que obteve de sua vida anterior, ele temia que os soldados de Chambord pudessem contrair DSTS se não pudessem se conter e procurassem as prostitutas baratas na área do acampamento. Haveria mais problemas associados a isso. Além disso, se ele ordenasse que os soldados parassem de se envolver em tal atividade, seria muito cruel para seus homens. Depois de alguns pensamentos, Fei decidiu ir com tudo e convidou muitas mulheres da Caverna Dourada usando muito dinheiro e a conexão com o gerente Reknap do grupo mercante Soros. Ele decidiu cuidar desta questão de uma vez por todas. Nossos homens podem derrotar os inimigos mais fortes e também podem aproveitar as mulheres mais caras. Quando Reknap ouviu pela primeira vez o pedido, ficou atordoado por um tempo. Depois disso, ele teve que confirmar com Fei sobre seus pedidos antes que fosse resolvido. Os barulhos crepitantes do fogo eram altos e a festa estava no clímax. Gradualmente, os homens do norte se sentiram confortáveis com alguma ajuda do álcool, e a atmosfera ficou animada quando se encheu de riso. Fei sorria como uma criança enquanto assistia. Neste momento, ele sentiu que não era um rei que gostava do status de nobreza no império, mas sim um velho que gostava de fofocar com os vizinhos. Ângela estava usando o casaco peludo feito com a pele da raposa azul, e ela estava sentada ao lado de Fei em silêncio. O casaco grande encaixou-a bem. Não parecia gorda, contrastava com o longo e branco pescoço da garota.
O doce sorriso no lindo rosto branco da garota estava hipnotizando a luz da fogueira. A futura rainha estava colhendo frutas da cesta e alimentando-as na boca de Fei. Originalmente, muitas mulheres da Caverna Dourada queriam seduzir o rei que era rico e bonito. Se elas conseguissem esse rei que ficou famoso, seu destino como prostitutas mudaria para sempre. Mas depois que viram a garota que era tão bonita que era de tirar o fôlego, todos desistiram da ideia de convidar o rei para uma dança. Atrás de uma mesa de madeira no lado direito do rei, havia uma garota que tinha longos cabelos castanhos encaracolados, seu cabelo parecia suave e macio. A garota era misteriosa, já que a metade inferior do rosto estava coberta por um véu branco decorado com fios dourados. Seus olhos eram brilhantes como estrelas na noite, seu grampo tinha gemas vermelhas, verdes e azuis, e havia um distintivo de borboleta dourada em sua coroa de seda prateada. A presença dessa garota tinha mistério escrito por toda parte. Havia 4 guerreiros em armaduras brilhantes de pé atrás dela. As armaduras de Milan eram feitas de aço e seus capacetes cobriam a maior parte de seus rostos. Seus olhos que estavam atrás da guarda do nariz em forma de T pareciam arrepiantes. Era óbvio que esses homens eram poderosos. Eles eram os guardas dessa garota. Quando Fei conheceu a garota, ele pensou que ela era uma nobre dama. Não foi só por causa do jeito que ela se vestiu, sua presença também estava em comparação com todos os tipos de nobre senhora que Fei conhecera. Embora seu rosto estivesse tampado, as pessoas que a conheciam se sentiam como se ela fosse uma beldade. No entanto, depois que Reknap apresentou Fei para ela, Fei percebeu que essa garota era uma madame. A K feminino de cafetão foi muito chocante. Fei tinha observado a garota por um tempo, e ele podia dizer que a identidade dessa garota era muito especial. Durante todo o tempo, ela sentou-se em silêncio atrás da mesa, era bem diferente do tipo de madame que Fei sabia que eram cheias de vaidade e snobismo. A festa ainda continuava. Fei chamou Sek e lembrou algumas coisas importantes. Depois disso, Fei se levantou e voltou para a tenda central com Angela, Emma e as 8 garotas. Por ele estar sentado ali como o rei, os soldados estavam um pouco constrangidos. Portanto, ele decidiu voltar primeiro. O que Fei não descobriu foi que a misteriosa madame que estava sentada atrás da mesa olhava para suas costas com uma estranha emoção em seus lindos olhos quando ele voltou para a tenda. Depois de voltar para a tenda central, Fei conversou com Angela um pouco mais. Depois que sua noiva adormeceu, Fei começou seu treinamento em Diablo World novamente. Tanto a Cara quanto Caim estavam ocupados alternando entre a misteriosa Sala de Pedra e a Universidade de Chambord, nas montanhas atrás de Chambord. Durante esse período, a construção de Chambord estava ocorrendo de forma lenta e constante. Uma parte do conteúdo da Sabedoria do Rei Demônio foi traduzida por Akara, e o plano de construção de Chambord foi bastante alterado. Chambord estava sendo construído de uma forma inimaginável. Depois de ler a carta que Brook e Baez enviaram para ele, Fei teve a ideia de que Chambord se tornaria uma pérola do norte. O estudo e a decifração dos misteriosos símbolos na Sala de Pedra ainda estavam em andamento. Akara e Caim passaram muito tempo nisso e estavam fazendo um bom progresso. No entanto, como ainda estava muito longe da descriptografia total, Fei só fez algumas perguntas simples para entender o que estava acontecendo. Ele era capaz de esperar até que o mistério fosse revelado e depois fazer mais perguntas. Depois de aprender sobre poções de Akara por 15 minutos e aprender sobre as teorias de magia do Diablo World e do mundo real de Caim por 15 minutos, Fei passou as 4 horas com Helena matando monstros e subindo de nível. Depois de 4 horas, o personagem bárbaro de Fei chegou ao nível 54. A força de Fei estava aumentando a uma velocidade insana. Durante as batalhas, Fei estava praticando cuidadosamente o controle, a força em espiral, a sobreposição de força oculta e as habilidades do bárbaro. O quinto ataque do Punho Geada Celeste estava sendo completado e aperfeiçoado gradualmente, e Fei foi capaz de derrotar os demônios mais rápido. Algumas das habilidades comuns dos bárbaros causam dano extra nas mãos de Fei. Tudo isso contribuiu para o seu rápido cultivo.
Até mesmo Fei sentiu que seu talento em termos de cultivo estava um pouco doente demais. Anterior próximo. Comentários. Rei The King capítulo 292. Um outro homem. Em ambas as notas do imperador Yasin, eles enfatizaram que a paciência era importante, pois era difícil obter todos os pontos-chave facilmente, também era difícil passar por todos os limites. No entanto, quando Fei tentou, foi fácil. Assim que ele leu as anotações, seu corpo foi capaz de fazer exatamente o que as anotações diziam. Não havia nada em seu caminho. Fei também tentou ensinar a Helena sobre o controle granular e a força em espiral, mas parecia que Helena tinha dificuldade em entender e compreender as informações. Fei estava confuso, já que Helena era realmente inteligente, mas ela não conseguia entender. Quando Fei deixou o Diablo Wood, já era tarde da noite. Angela e Emma estavam dormindo profundamente, assim como as 8 garotas que atuavam como empregadas domésticas. Fei saiu da tenda central e um vento frio soprou nele. O inverno estava ficando cada vez mais frio. A área do acampamento estava finalmente ficando quieta, e apenas algumas luzes e tochas estavam acesas. Ainda havia algumas pessoas andando na rua nesse momento. A festa no acampamento de Chambord tinha acabado. Havia mais algumas tendas novas e luxuosas no acampamento, aquelas eram a residência temporária das mulheres de São Petersburgo. Embora essas tendas não fossem itens mágicos, elas não eram mais baratas que as tendas da Chambord. Padrões e símbolos dourados enchiam as tendas e as tendas pareciam luxuosas. Havia uma tenda que era menor e mais luxuosa que as outras, era a residência daquela misteriosa Madame. Mesmo neste momento, a guarda de Chambord não diminuiu. Havia 50 oficiais de execução da lei que patrulhavam o acampamento com armaduras e armas, e os postos de fiscalização e torres de vigia estavam cheios de soldados. A proteção de Chambord não recuou devido à vitória durante o dia e à festa durante a noite. Fei viu Sec Peter, que estava de capa preta, observando a noite, e também viu Pierce e Drogba, que estavam patrulhando em volta do rio no frio. Fei ficou satisfeito com o que viu. Ele assentiu e mudou para o modo assassino. Sem chamar a atenção de ninguém, ele correu em direção às montanhas Moro enquanto passava por vários postos de controle e acampamentos. Sem se mexer, o homem misterioso observou Fei enquanto tentava atravessar o feitiço mágico mais poderoso da área usando aquela dança feia. Embora este homem misterioso estivesse acostumado com o rei de Chambord passando por matrizes mágicas dessa maneira, ele ainda tinha que elogiar Fei em sua mente. O que Fei não sabia era que o misterioso guerreiro retornou ao campo de batalha ontem à noite depois que ele foi embora. O homem tentou imitar o estranho movimento de Fei e passar por uma matriz mágica. Embora esse homem fosse muito mais poderoso que Fei, ele só conseguiu durar 1 minuto. Depois disso, ele não conseguiu controlar seus músculos de forma granular e desencadeou uma matriz mágica. O misterioso guerreiro tinha muitas maneiras de entrar no campo de batalha campo enorme sem ativar as matrizes mágicas, mas elas eram muito diferentes do método de Fei, que era insano e inimaginável. Isso fez com que o homem misterioso avaliasse Fei ainda mais alto. Uma brisa fria passou. Depois que Fei passou pela matriz mágica, ele se forçou a usar os métodos no pergaminho roxo para treinar seu poder espiritual, apesar do fato de que seu corpo estava dolorido e sua cabeça doía um pouco por esgotar o poder espiritual. Além disso, ele estava sentado na frente do homem misterioso, ele estava mostrando todos os seus pontos de vulnerabilidade. No entanto, o misterioso homem ficou chocado mais uma vez. Embora sua expressão parecesse calma, ele observou cuidadosamente Fei inúmeras vezes como se estivesse olhando para um monstro. Ele fez isso porque descobriu que a força do rei de Chambord aumentou novamente. Era inacreditável. Parecia que todas as barreiras e limiares que os guerreiros normais enfrentaram durante o caminho do cultivo não existiam. Parecia que se este rei quisesse, ele poderia ficar mais forte rapidamente.
O homem misterioso só tinha visto um outro homem alcançar este tipo de resultados inimagináveis. Agora, o rei de Chambord era o segundo. Essa descoberta fez os lábios do homem misterioso se contorcerem subconscientemente. Ele começou a se perguntar se o que ele estava fazendo estava certo. O que ele estava fazendo era benéfico para o império. Este rei ia amadurecer em pouco tempo e o que iria acontecer? O que aconteceu há 20 anos voltou a ocorrer. A história se repetirá. Devo apenas ouvir um dos meus amigos e cortar as asas desta águia antes que ela voe para o céu e a domine. O homem pensou. Neste momento, esse homem misterioso e poderoso hesitou um pouco e duvidou de sua escolha pela primeira vez. A velocidade de cultivo do rei de Chambord o assustou. Quanto mais ele sabia sobre esse jovem rei, mais ele estava aterrorizado pelo potencial oculto naquele jovem corpo. Era difícil imaginar quanto impacto esse jovem rei teria no império e em todo o continente se ele desencadeasse todos os seus potenciais. Elder. Desculpe por manter você esperando. Enquanto o homem misterioso duvidava de si mesmo, a voz surpresa e íntima de Fei o perturbou. O homem misterioso olhou para cima e viu os olhos claros e puros de Fei. Os olhos eram claros como o rio, e o homem misterioso não via nenhuma ambição dominante, e ele não via nenhum medo e bajulação que as pessoas tinham em direção a poderosos mestres. Havia apenas a confiança total que um discípulo teria em relação ao seu mestre. Quanto tempo faz desde que eu vi um par de olhos assim? O homem misterioso perguntou a si mesmo. Por alguma razão, um sentimento estranho o atingiu, e seu coração, que sempre foi legal, calmo e colecionado, sentiu-se um pouco culpado de repente. O fato de que esse jovem rei treinou e descansou na minha frente foi o suficiente para mostrar sua confiança em mim. Por que eu tive esse tipo de ideia de repente? O que está acontecendo? Sente-se. Depois de um momento de distração, o homem misterioso apontou para um enorme pedaço de rocha que estava a 1 metro de altura ao lado dele e disse. Antes que Fei pudesse reagir, o homem sentou em um lado dela primeiro. O homem sentiu como se tivesse que falar com o rei um pouco mais. Esta foi a primeira vez que este homem misterioso fez esse gesto. Isso surpreendeu Fei um pouco, e Fei se sentou ao lado do homem misterioso alegremente. Na verdade, Fei tinha muitas perguntas que ele queria fazer. No entanto, sua atitude em relação ao homem misterioso mudou da hostilidade inicial ao medo e ao respeito. Ele abaixou sua guarda inconscientemente, e ele tratou este homem como seu professor. Afinal de contas, seu instinto bárbaro de nível 54 lhe disse que o homem poderoso e misterioso à sua frente não era um inimigo. Elder, obrigado por suas 2 anotações. Elas me levaram a um novo mundo. Depois de ver que o misterioso homem ficou em silêncio e não disse nada por um tempo, Fei iniciou a conversa enquanto tirava as 2 notas do seu espaço de armazenamento e as entregava ao homem misterioso. O homem franziu a testa. Ah, eu já me lembro de todas as técnicas gravadas nas anotações. Assim, você pode mantê-las. Obrigado, mas desde que foram escritos pelo Imperador Yasin, elas são extremamente valiosas. Embora eu não saiba como você as conseguiu, sei que seria um grande problema para você se o Imperador descobrisse que suas anotações na Biblioteca Real desapareceram. Além disso, eu já aprendi a maioria das técnicas, então eu não deveria ser ganancioso e guardá-las para mim. Após um momento de silêncio, o homem misterioso acenou levemente com a mão, e as 2 notas na mão de Fei voaram de volta para ele depois de uma luz verde. Ofendeu o Palácio Imperial dos Cavaleiros, deu um tapa no Príncipe Cristal, envergonhou famílias grandes, eliminou a Blonde Edge. O misterioso disse lentamente após outro longo silêncio. Parecia que todas as atividades de Fei eram conhecidas pelo homem. Antes de o homem terminar de falar, ele fez uma pergunta a Fei. Você não é uma pessoa homicida, por que não usa métodos mais inteligentes e espertos para lidar com essas questões? Muito problemático. Fei respondeu honestamente depois que ele pensou sobre isso por um tempo. Desde que eu já sou o perdedor,
Qualquer outro tipo de resposta seria visto como sinal de fraqueza. Se eu recuasse um degrau, eles subiriam 10 degraus. E o homem misterioso não ficou surpreso com a resposta de Fei, parecia que ele já sabia que isso era o que Fei ia dizer. No entanto, o homem não disse mais nada, ele estava esperando que Fei continuasse. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 293. A coragem de lutar. Ouriços têm espinhos ao redor de seus corpos, e porcos-espinhos têm venenos nas costas. Esses animais têm esses mecanismos de defesa para assustar alguns de seus inimigos. Estes são os únicos métodos que os animais fracos têm. Minha imagem nos olhos de outras pessoas é de louco, como uma besta que não tem medo de nenhum tipo de consequência. Isso assusta as pessoas que querem colocar suas garras em Chambord. As pessoas que querem fazer isso precisam se preparar para o contra-ataque. Fei parou um pouco quando ele disse isso. Depois de ver o homem misterioso não ficar com raiva, ele continuou: do meu ponto de vista, a única arma que as pessoas fracas têm é a coragem de revidar e a disposição de descer junto com os inimigos. Isso faz as pessoas poderosas realmente pensarem antes de fazer qualquer coisa. Esteja disposto a descer junto com os inimigos? O homem misterioso murmurou. Um longo período de silêncio se seguiu. Depois de algum tempo, um estranho sorriso apareceu no rosto do homem misterioso. Foi a primeira vez que Fei viu uma emoção no rosto desse homem. O homem misterioso olhou para o céu e seus olhos vagaram pelas estrelas. Como se ele estivesse pensando há muito tempo atrás, ele murmurou devagar e em voz baixa: sim, a coragem de revidar. O tempo passou rápido demais. Outra pessoa disse palavras semelhantes há muitos anos. Assim como você, ele me disse em uma situação semelhante. Além disso, ele realmente seguiu em frente, e ele foi mais impressionante. Elder, você está falando sobre o Imperador Yasin. Por alguma razão, a palavra Yasin pulou da boca de Fei subconscientemente quando ele ouviu isso. E o homem misterioso ficou surpreso. Sim, foi ele. O homem ficou em silêncio depois que ele disse isso. Ele não esperava que o jovem rei fosse tão parecido com aquele homem. Talvez o jovem rei e o imperador fossem do mesmo tipo de pessoas. Ninguém saberia que quando o homem misterioso esteve vigiando Fei pelo último momento, ele sentiu como se o tempo corresse para trás por 30 anos e ele estivesse testemunhando a subida do genial guerreiro. Eu sou semelhante ao imperador Yasin. Fei ficou um pouco surpresa. Foi a primeira vez que ele ouviu esse comentário. E o homem misterioso assentiu. Depois disso, foi outro longo silêncio. Mas depois que o homem olhou para cima novamente e viu a expressão confusa e orgulhosa do jovem rei, de repente ele percebeu algo. Sua expressão ficou séria quando ele disse: você não pode agir como ele. Ah! Fei ficou ainda mais confuso. Foi a primeira vez que o homem misterioso enfatizou algo, o tom era realmente imponente. No entanto, Fei não achou isso desconcertante. Ele podia sentir uma atitude vagamente carinhosa por trás das palavras sérias e dominantes. Isso tocou Fei um pouco. O homem misterioso balançou a cabeça levemente e de repente se levantou. No momento seguinte, um espírito assassino saiu de seu corpo. Como se ele se transformasse em outra pessoa, nenhuma intimidade poderia ser sentida por ele. Traços de energias de guerreiros verdes circulavam em torno dele enquanto seu corpo aumentava um pouco. Ele retornou ao estado emocional em que estava quando Fei o conheceu no campo de batalha, e ele disse levemente: ataque. Mesma coisa, 10 golpes. Desta vez, vou liberar todo o meu poder. Fei ficou um pouco surpreso, mas ele assentiu enquanto se levantava. Ele sabia que, uma vez que o homem não queria mais falar, ele não conseguia tirar nada dele, mesmo se tentasse. O que aconteceu hoje à noite já surpreendeu Fei.
Ele pensou que nunca seria capaz de ter uma conversa com esse homem misterioso que só dizia uma ou duas palavras de cada vez, mas que saberia que esse homem misterioso esteve envolvido ativamente em uma conversa com ele. Embora a conversa fosse controlada pelo misterioso homem e Fei não recebesse todas as informações que ele queria, essa conversa lhe deu algumas dicas. Pelo menos Fei sabia que aquele homem era muito próximo do imperador Yasin, e esse homem conhecia o imperador há muito tempo. Quem era esse homem? Fei ainda se fazia essa pergunta antes de dar um soco. O segundo dia. O sol estava alto e não havia nuvens no céu. O clima em si era muito melhor. Região de Batalha do Norte. O adversário de Chambord hoje era o reino afiliado Cadiz de nível 3. O reino de Cadiz não era forte. Eles só avançaram ontem porque tiveram a sorte de conseguir um reino afiliado de nível 6 como adversário. No entanto, a sorte deles hoje não foi tão boa assim. Logo, ficou provado que os resultados dos jogos estavam dentro da expectativa de todos. Mesmo que o reino Cadiz fosse corajoso e não se rendesse a Chambord, que era mais forte do que eles não conseguiram ganhar uma partida de Chambord. Foi bom que os guerreiros de Chambord foram pacíficos e não mataram ninguém, alguns dos guerreiros de outros reinos matariam quando tivessem a chance. O reino Cadiz entrou no grupo de perdedores e tentaria a sorte lá. Os jogos duraram apenas 50 minutos. Chambord venceu novamente no segundo dia e avançou para o top 12 na região. Desde que a performance de Chambord foi tão marcante ontem e havia muitos mistérios em torno de Chambord e seu rei, muitos poetas viajantes decidiram recontar as histórias usando suas maneiras exageradas usuais em pubs e áreas onde havia muitas pessoas. Hoje, muitas pessoas já ouviram falar dos apelidos como Espada Rápida do Cabelo Branco, Punho Perverso de Cabelos Pretos, Criador de Desespero, Dedos Destrutivos, Filho do Vento, e Assassino Mortal da Sombra, e havia mais de 2.000 pessoas aqui hoje assistindo aos jogos do Chambord. O número de pessoas aqui foi ainda maior do que alguns dos jogos entre os reinos afiliados do nível 1. As pessoas na multidão foram esmagadas umas contra as outras, e a atmosfera estava animada. Deus, quem pode me dizer onde está a espada rápida do cabelo branco? Muito rápido. Eu não posso. Um espadachim olhou para sua própria espada deprimido. Ele não podia imaginar o quão rápido uma espada precisava ser para que o adversário nem pudesse vê-la. Ah, filho do vento é muito legal. Ele parece um elfo quando puxa o arco. Ele é meu ídolo. Um arqueiro de barba completa gritou depois de assistir à Batalha de Torres. Cenas como estas ocorreram o tempo todo na multidão. Algumas dessas pessoas achavam que as histórias contadas pelos poetas viajantes eram um pouco exageradas, mas agora todos acreditavam que os poetas estavam dizendo a verdade. A maioria das pessoas no meio da multidão eram guerreiros de baixo nível, e alguns deles ainda não eram guerreiros de estrela. Essas pessoas eram todas de reinos afiliados de baixo nível, e o fato de que Chambord, que também era um reino afiliado de baixo nível, tinha um poder tão forte conquistou sua aceitação. Especialmente depois que eles viram os soldados de Chambord derrubando os soldados do reino de Cadiz usando os escudos pesados, as pessoas na multidão explodiram em aplausos, eles sentiram como se tivessem vencido fósforos, e seu sangue estava fervendo. A única coisa que decepcionou a multidão foi que o lendário rei de Chambord não participou das partidas hoje. Eles nem sequer viram o jovem rei na área de descanso. Onde estava o rei de Chambord? Fei estava assistindo outro jogo. Com uma capa preta, ele foi capaz de cobrir sua identidade, e ele estava assistindo a uma partida na região de Batalha do Oeste com Angela, que também estava em uma capa. O reino afiliado Maze de nível 1 foi realmente azarado. Eles lutaram contra um reino afiliado de nível 1 ontem, e encontraram outro reino afiliado Lodge de nível 1, hoje. Após os jogos difíceis no primeiro dia, a força de Maze diminuiu drasticamente. Os 3 primeiros mestres guerreiros que participaram das partidas individuais de hoje não venceram, um morreu e os outros 2 ficaram gravemente feridos. Anterior próximo.
Comentários. Hail the King, capítulo 294. One Sword. Parecia que havia muito ressentimento entre o reino Lode e o reino Maze. Os guerreiros de Lode foram muito cruéis ao atacar. O quarto jogo individual. O guerreiro do lado de Lode era Planik, o homem que foi nomeado o guerreiro número 1 de Lode. Ele era um espadachim bonito e alto. Ele estava de terno azul e seus longos cabelos tremulavam ao vento. Com uma pesada espada no ombro, ele subiu e correu para o estágio de testes da espada, nos aplausos altos dos soldados de Lode. O espadachim bonito tinha uma expressão muito arrogante em seu rosto, e a chama vermelha de energia guerreira que envolvia seu corpo subiu no céu. Além de transformar a plataforma na cor vermelha, havia 5 redemoinhos de estrelas dentro da chama. Esses 5 redemoinhos de estrelas circulavam ao redor de Planik, e eles representavam a identidade guerreira de 5 estrelas dele. Um guerreiro de 5 estrelas que tinha menos de 30 anos. Ele seria considerado um gênio guerreiro em Azeroth. Quanto mais poderoso era o Planik, mais pressão o reino Maze enfrentava. Planik estava na plataforma com sua espada pesada, e ele apontou o polegar para baixo para provocar Maze ainda mais. Depois disso, ele cuspiu no chão na direção de Maze e o pisou. Sua tática de fogo funcionou. Por um momento, ninguém de Maze se atreveu a subir a plataforma para lutar. Sob a liderança de alguns dos guerreiros de Lode, milhares de pessoas na plateia começaram a rir, e algumas delas até começaram a vaiar. Eu não gosto desse cara. Angela de repente chegou perto de Fei e sussurrou no ouvido de Fei. Seu perfume doce entrou no nariz de Fei e fez um pouco de cócegas. Ela estava segurando a mão de Fei com suas mãos macias e suaves, e ela deve ter sentido que Planik não estava se comportando como um verdadeiro guerreiro. Claro, você não pode gostar dele. Você só pode gostar de mim. Fei apertou as mãos de Angela enquanto ele brincava. Não, eu quero dizer que ele é muito arrogante. Angela se explicou com um rubor. Mas muitas pessoas disseram que eu sou arrogante também. Fei continuou a provocá-la. Então você não gosta de mim também? Angela ficou um pouco surpresa e apertou a mão de Fei o mais forte que pôde. Na multidão, a grande e a pequena figura estavam ambas cobertas pelas capas negras. O chapéu nos mantos cobria mais de 2/3 de seus rostos, e eles eram capazes de provocar uns aos outros e brincar um com o outro livremente. Parecia que eles eram um jovem casal no ensino médio. De repente, Fei sentiu como se estivesse de volta à sua vida anterior e ele estava ao lado da garota que ele tinha uma queda no ensino médio, aquele pequeno nervosismo, aquela pequena excitação e aquele pequeno rubor. A única coisa era que a garota que Fei tinha uma queda não prestava muita atenção nele. Agora, a linda garota ao lado dele estava completamente focada nele. Sob tal comparação, Fei sentia que a menina pura ao lado dele agora era ainda mais importante para a sua vida. A primeira vez que Fei se sentiu bem em vir a este mundo foi quando viu Angela pela primeira vez. Embora nunca lhe dissesse isso, Fei prometera a si mesmo que estaria por perto dessa garota e a protegeria pelo resto de sua vida. Enquanto os dois estavam intoxicados nos sentimentos doces entre eles, ocorreram mudanças. De repente, todos os ruídos ao redor da plataforma desapareceram. Todos na multidão fecharam a boca, incluindo os guerreiros de Lode que começaram tudo. Na verdade, esses guerreiros nem ousavam olhar para a plataforma. Fei ficou surpreso com tudo isso, e ele olhou para cima. Uma pessoa com uma túnica áspera saiu lentamente da área de descanso do reino Maze. Este homem não era alto e não era grande. Ele estava carregando uma espada de tamanho normal nas costas, a espada estava meio enferrujada e tinha lâminas lascadas. Enquanto caminhava em direção à plataforma, nenhuma sensação de poder podia ser sentida por ele, muito menos chamas de energia guerreira. Como uma pessoa comum, ele usou as escadas no palco e subiu lentamente. Ele parecia um civil impotente. A espada meio enferrujada também se parecia mais com uma lâmina para cortar lenha do que inimigos. No entanto,
ninguém se atreveu a tratar este homem como uma pessoa comum, e ninguém se atreveu a tratar esta lâmina como uma ferramenta de um lenhador. Todo mundo sabia quem ele era. Todo mundo sabia quem a lâmina havia matado. Os olhos de Fei se contraiu quando reconheceu o homem. O Answord. Ele era o Answord. O príncipe mais velho do reino Mazi, e o guerreiro número 1 entre todos os reinos afiliados. Até mesmo Arshavin e Domingues, que eram ambos príncipes do império, tentaram colocar esse homem aos seus respectivos lados. No pico da montanha oriental em Chambord, este homem quebrou a devastadora armadilha assassina montada por Paris e 5 mestres guerreiros usando apenas um ataque. Antes da ascensão de Fei, o Answord era a única lenda. Todo mundo sabia que seu nível era alto, mas ninguém sabia exatamente o quão poderoso esse homem era. Como o Answord só usava um ataque em todas as batalhas em que estava envolvido, e ninguém conseguiu sobreviver a um único golpe daquela única espada, ninguém conseguiu estimar sua força. Isso também era de onde seu apelido, o Answord, veio. Agora, o Answord estava finalmente no estágio de teste da espada. A fama e as histórias invencíveis sobre este homem fizeram todos na multidão ficarem quietos. Fei riu. Ele sabia que o resultado dessa batalha já estava determinado. No pico da montanha oriental em Chambord, o Answord já era capaz de derrotar facilmente o guerreiro 5 estrelas Dani, cujo apelido era Oculto do Pico da Neve, e outros 4 assassinos que eram fortes também. Atualmente, o espadachim de azul era apenas um guerreiro de 5 estrelas, e ele não era páreo para o Answord. No entanto, ninguém antecipou o primeiro movimento de Answord quando ele subiu ao palco. Voxos! 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 Mais de uma dúzia de energias guerreiras em forma de espada saíram do corpo do Answord enquanto ele levemente balançava seus ombros. Ah! Depois de uma série de gritos, mais de uma dúzia de cabeças voou para o céu. Ao mesmo tempo, mais de uma dúzia de correntes de sangue jorraram na plateia. As pessoas no meio da multidão estavam apavoradas e abriram espaço para os cadáveres sem cabeça. As pessoas que foram mortas foram os soldados de Lod que fizeram mais barulho quando zombaram do reino Mazi. Todos os 16 deles estavam sem cabeça e seus membros ainda estavam se contraindo. Eles eram muito fracos e não podiam se defender contra o ataque repentino do Answord. Um cheiro sanguinário se espalhou pelo palco. Quando Fei viu Angela cobrindo o nariz, ele franziu a testa e acenou com a mão. Os 16 cadáveres foram levantados por uma força invisível e foram colocados de volta na área de descanso do reino de Lod. Todo o sangue no chão foi purificado e o cheiro penetrante do nariz quase desapareceu. O Answord que estava no palco sentiu algo e olhou para Fei e Angela, que ainda estavam escondidos na plateia. Os olhos do Answord se iluminaram como se ele estivesse pensando em alguma coisa. Ei, você é o Answord. Planik moveu sua espada para fora de seu ombro enquanto observava seu oponente com cuidado. De repente, ele riu. Eu pensei que você fosse muito mais poderoso, mas você parece bem. Hehe, faça o seu movimento. Deixe-me ver se você realmente não usa o segundo ataque. Quando ele terminou de falar, a sensação de poder saindo de seu corpo ficou mais intensa. A chama vermelha da energia guerreira ficou maior. E os olhos de Fei se contraiu novamente. Embora o que aconteceu foi repentino, ele ainda foi capaz de dizer que a sensação de Planik ficou estranha. Parecia que o Planik tinha tomado alguma substância que aumentou seu poder a curto prazo. No entanto, Fei, que era um fabricante de poções meio burro, podia até dizer que os efeitos colaterais desse tipo de substância eram sérios. Parecia que o Reino Lod estava realmente tentado vencer este jogo. Hahaha, Answord, sua lenda termina hoje. Planik caminhou lentamente em direção ao Answord enquanto ajustava seu estado interno. Sua energia guerreira tornou-se cada vez mais cruel enquanto sua chama de energia guerreira ficou menos transparente e mais vigorosa. Logo, o público só podia ver uma figura embaçada. Anterior próximo. Comentários.
Hail the King, capítulo 295. Estou ansioso para lutar com você. Em comparação, o Answord era realmente mediano. Ele estava parado ali sem nenhum impulso de energia guerreira ou chamas de energia. Ele nem olhou para o oponente que estava atacando ele. Em vez disso, ele estava focado nas duas figuras que estavam sob o disfarce de duas capas negras. Parecia que o Answord estava pensando em outra coisa que era irrelevante para essa batalha. Idiota! Ficando distraído durante a batalha? Me subestimando? Morra! Planik rugiu quando ele avançou ainda mais rápido. Ele instantaneamente superou a distância de 20 metros e atingiu sua enorme espada parecida com uma montanha em One Sword. Na fração de segundo, parecia que a ponta da espada estava prestes a perfurar a testa do One Sword. O vento criado por esse golpe poderoso já soprava no cabelo do One Sword, e o cabelo amarrado por uma corda áspera tremulava. Foi um ataque realmente letal. Fei poderia dizer que esta era uma poderosa técnica de combate. Isso permitiu que o Planik se aproximasse instantaneamente do oponente e liberasse toda a sua força em um golpe. Quando o Answord estava prestes a ter sua cabeça penetrada, ele levantou levemente o braço direito. O movimento parecia extremamente lento, mas criou uma série de pós-imagens no ar. No segundo seguinte, a mão direita de Answord tocou a alça da espada meio enferrujada nas costas. Voxos! Assim que a mão tocou a alça, uma energia em forma de espada se espalhou. Todas as chamas vermelhas da energia guerreira que vieram com o ataque de Planik de repente congelaram no ar. A ponta da espada de Planik estava a apenas 1 centímetro de distância de matar o Answord. Com todo o seu poder, Planik estava tão perto de matar este famoso guerreiro e se tornar o novo guerreiro número 1 entre todos os reinos afiliados. No entanto, essa distância de 1 polegada parecia que demoraria uma eternidade para passar. Você! Isso! Não! Um fluxo de sangue deslizou pelos lábios de Planik, e a cor vermelha contrastou com o rosto pálido. A energia vital estava vazando de seu corpo de uma maneira incontrolável. Puf! Sangue explodiu para fora do peito de Planik, e ele se transformou em um homem ensanguentado. Ele gritou quando seu corpo começou a tremer: eu usava armadura de batalha do tesouro. Nenhuma arma poderia penetrá-la. Você não, você nem puxou sua espada, você. Ele gaguejou enquanto não podia acreditar no que aconteceu. Você não é digno o suficiente. Depois que o Answord disse isso, ele se virou e desceu a plataforma como se nada tivesse acontecido. O homem apenas tocou sua espada e nem mesmo puxou a espada, só isso foi suficiente para destruir seu oponente que cuidadosamente se preparou para isso por um tempo. Esse tipo de poder era inédito. Bum! Depois que o Answord deu seu quarto passo, uma nuvem de névoa de sangue apareceu na plataforma. O ex-guerreiro número 1 do Reino Lod, Planik, morreu. Seu corpo explodiu e seu sangue e carne se espalharam por toda parte. A espada pesada que pertencia a Planik caiu no chão, e a própria espada foi dividida ao meio, da ponta ao cabo, enquanto um ruído de colisão de metal soou, quase soou como se a espada estivesse chorando. Na verdade, a energia da espada de Answord cortou a espada pesada pela metade desde o começo. Mas porque foi tão rápido, o corpo da espada pesada ainda se mantinha unido. Ele só se partiu ao meio quando aterrissou no chão. Fei fechou os olhos e repassou o golpe do Answord de novo e de novo em sua cabeça. Houve apenas um sentimento, rápido. Foi incrivelmente rápido. Entre todos na multidão, Fei foi a única pessoa que viu o que aconteceu. O Answord tocou sua espada e puxou a metade para fora. Um traço de energia de espada que não era visível saiu da espada meio enferrujada e cortou tudo. Ele primeiro cortou a pesada espada feita de ferro purificado que foi forjado mais de 100 vezes, e então cortou o corpo de Planik.
Embora este guerreiro número 1 de Lod estivesse usando uma armadura de batalha do tesouro que era feita de cordas de ouro e deveria bloquear o dano de armas ultra afiadas e energias guerreiras, ela não foi capaz de bloquear a energia da espada do One Sword. Esse traço de energia da espada parecia realmente comum. Assim como o One Sword e sua espada enferrujada, não foi surpresa nem especial em termos de sua aparência, parecia um traço de luz de velas, na melhor das hipóteses. No entanto, foi capaz de cortar tudo. Uma pessoa tão aterrorizante. Uma espada tão aterrorizante. Energia de espada tão aterrorizante. Fei engasgou subconscientemente e sentiu como se tivesse subestimado os gênios deste continente. Estou ansioso para lutar com você. O Answord, que estava no centro das atenções, parou de repente quando ele disse isso. Ele olhou para uma pessoa na plateia e balançou o ombro. Um traço de energia de espada que não continha nenhuma intenção assassina disparou contra a pessoa. Tic! Uma mão agarrou a energia da espada. Quando a energia da espada e a mão se encontraram, um ruído de colisão de metal soou. No segundo seguinte, a mão apertou a energia com força e quebrou-a. Fei levantou a parte do manto que cobria seu rosto e respondeu: Quer me desafiar? Chegue ao primeiro lugar do ranqueamento do reino. Ah! Ele é Punho do Céu Encoberto, o rei de Chambord. Algumas pessoas da multidão ofegaram. Muitas pessoas estavam se perguntando por que o One Sword, que não viu ninguém como oponente, desafiaria alguém ativamente, e muitas pessoas ficaram chocadas depois de ver uma mão quebrando a energia da espada do One Sword. Mas depois que as pessoas ouviram os suspiros, todos entenderam o que estava acontecendo. Eles perceberam que o homem de capa negra ao lado deles era o rei de Chambord, que segundo rumores era o novo guerreiro número 1 entre todos os reinos afiliados. Não é de admirar que o apelido do rei fosse Punho do Céu Encoberto. Todos sabiam que a força do rei estava em outro nível depois que ele quebrou a energia da espada de One Sword com uma mão. Muitas pessoas sabiam que haveria uma briga entre o rei de Chambord e One Sword. Era o destino dos guerreiros. Mas pelo que parece, a batalha em que todos estavam pensando chegaria em breve. Depois que sua identidade foi revelada por One Sword, não fazia muito sentido para Fei ficar aqui e ser visto como um animal raro. Afinal, ele já viu a magnificência das técnicas do One Sword. Portanto, ele segurou as mãos de Angela e foi embora. As pessoas na frente dele se afastaram e fizeram um caminho para eles, enquanto as pessoas olhavam para Fei com medo, respeito e curiosidade. Os dois estavam andando muito devagar, mas de repente desapareceram depois que saíram da multidão. Todos abriram bem os olhos e não conseguiram mais identificá-los. O Answord ficou em silêncio enquanto observava Fei e Angela irem embora. Ele então se virou e olhou para a área de descanso de Lod, e nenhum guerreiro de Lod se atreveu a olhar para ele. Esse simples olhar destruiu o moral e o momento do reino Lod. Nas próximas duas partidas individuais, o reino Mazi virou e venceu as duas partidas. Nos jogos da equipe, o Answord, que raramente se mostrou, assumiu o papel de general e participou das partidas. Com a presença do One Sword, os 49 soldados de Mazi ficaram radiantes e venceram facilmente os 4 jogos da equipe. Depois disso, o Mazi Kingdom tornou-se um dos 12 principais reinos da região de Batalha Ocidental. One Sword e Punho do Céu Encoberto iriam se encontrar em breve. Quando Fei e Angela deixaram a região de Batalha Oeste, ainda era cedo, ainda não era hora do almoço. Como essa era a primeira vez que Fei e Angela passaram um tempo sozinhos, eles estavam se divertindo muito. Eles não correram de volta para o acampamento de Chambord, eles vagaram pela área do acampamento. Angela gostava de áreas barulhentas e movimentadas, onde havia uma tonelada de mercadores vendendo coisas diferentes, e ela arrastou Fei para tentar ver tudo. Depois de algum tempo, Angela arrastou Fei para a região de Batalha Leste, onde muitas batalhas intensas estavam acontecendo. Ela sabia que o propósito de Fei hoje não era apenas relaxar. Ha 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 ha,
Você é como a vida de uma formiga, como você ousa me desafiar? Uma voz arrogante e penetrante soou de um estágio de teste de espada por perto. Ambos Fei e Ângelo olharam, e viram um homem com uma armadura de prata chique na plataforma com as duas mãos na cintura. Na frente dele, um guerreiro Hulk estava no chão de frente para cima, a garganta do guerreiro foi cortada. Escute, eu posso facilmente matar o rei de Chambord e o One Sword. Qualquer um que me desafiar morrerá. Meu objetivo é tornar-se o guerreiro número 1 do Império. O jovem não escondeu sua arrogância quando fez esse anúncio para a multidão. Facilmente matar o rei de Chambord e o One Sword? Você está drogado? Onde você estava quando eles fizeram seus nomes serem ouvidos? Alguém zombou da multidão. Anterior próximo. Comentários.